quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cerne desse acampamento, né? Sobre o tema escolhido, sobre o que vocês têm estudado agora à noite. E a partir de amanhã a gente vai falar de coisas mais práticas a respeito dessa transformação que precisa nos alcançar. Como é que é essa transformação? Que tipo de transformação? Que áreas da nossa vida essa transformação precisa atingir, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre santidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa santidade que é o tema, né? A seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor, né? Não podemos nos enganar achando que podemos viver uma religião à parte da vontade de Deus expressa nas Escrituras. Nós não podemos, porque Ele é santo, e a Bíblia fala que Ele é santo, santo, santo. Isso quer dizer que Ele é santíssimo, né? Toda a repetição no hebraico dá essa ideia, né, de superlativo. Então, nós servimos e amamos a um Deus que é santíssimo. E Ele nos chama para nos aproximarmos dEle e nos chama também para viver em santidade. Por isso, nós não podemos guiar a nossa vida em aspecto nenhum. Nós vamos tratar de alguns aspectos esses dias aqui. Mas a gente não pode viver a nossa vida em nenhum aspecto à parte da palavra de Deus, a parte daquilo que o Criador, né, que é não só o nosso Criador, mas é também o nosso Redentor, né, aquele, como nós acabamos de cantar, que deu a sua vida por nós, a partir daquilo que Ele diz que nós devemos fazer, né? Então, é Ele quem vai dizer para nós como é que nós devemos levar a nossa vida, né? E aí, quando a gente pensa nisso, seja você nascida em berço evangélico ou não, ou tenha chegado ao cristianismo há pouco tempo, independente do seu background, todas nós precisamos mudar constantemente, porque nós temos 3 inimigos cruéis, que é o mundo, o diabo e a nossa carne, a nossa própria carne, que John Owen dizia que era um aliado de Satanás morando dentro da gente, um espião de Satanás, a nossa própria carne, que lutava contra nós mesmos, auxiliando Satanás, né? Então temos esses 3 grandes inimigos, o mundo, o diabo e a carne. Então, com 3 inimigos tão fortes, a batalha é ferrenha, não é? Não é à toa que a palavra de Deus usa muito imagens de guerras sangrentas, né? Quando fala que nós precisamos nos despojar do velho homem, a ideia ali é de você tirar uma armadura de guerra. E uma armadura que, a ideia que estava na cabeça ali do povo que estava ouvindo aquilo, é que quando você ia para a batalha, você ia com um tipo de roupa que você ficava vestido durante muito tempo e juntava suor com terra, com areia e mais suor. E quando você ia tirar aquela roupa, você arrancava pedaços de pele, né? Então, partes de você saía ali. Então, quando a palavra de Deus fala em nos despir do velho homem, isso é um ato drástico, que dói, né? É um ato de guerra, é uma visão de guerra, né? Paulo fala também na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Mais uma batalha, uma imagem de uma batalha, né? Porque essa é a nossa luta. Talvez você que não tenha nascido no cristianismo, por algum momento, quando se converteu, tenha achado que a vida cristã seria fácil. Né? Agora que você já conhece a Deus, agora que você já conhece a palavra de Deus, você sabe como é que você tem que viver, então talvez você tenha pensado em algum momento, ok, eu tenho uma bússola e agora eu vou seguir feliz, né? Ok, você tem essa bússola, mas a luta é muito grande, né? Então, nós precisamos nos armar, nós não podemos ir para essa guerra que é a vida cristã pensando que nós estamos indo passear num jardim. Porque senão nós vamos baixar as nossas armas. Porque senão nós estaremos em desvantagem. Nós precisamos erguer os nossos olhos ao alto
para que nós possamos enxergar o tamanho da batalha na qual estamos envolvidos. Eu não sei quantas de vocês já tiveram a oportunidade de ler o clássico O Peregrino. Quem nunca leu, precisa ler. O Peregrino é um clássico da literatura mundial, né? Ele está em todas as universidades de língua no mundo. Tem o Peregrino como livro obrigatório, inclusive aqui no Brasil, né? Escrito por John Bunyan. Ele é uma história que conta a jornada do cristão, né? Uma história cheia de analogias maravilhosas. E nesse livro nós podemos ver exatamente como é essa corrida, né, que nós estamos correndo, né? Então é a ideia de um homem que sai de uma cidade chamada Cidade da Destruição e ele percorre um caminho até a cidade celestial. É mais ou menos uma analogia do que foi o Egito, o deserto, Canaã, né? Então essa é a nossa história, né? É sairmos do pecado, é sermos libertos do pecado e caminharmos numa longa jornada, numa longa, perigosa e difícil jornada rumo ao reino eterno. O que nos consola é sabermos que nós temos o Senhor ao nosso lado, temos a sua palavra ao nosso lado, né? E precisamos nos apossar disso. E precisamos entender o que a palavra de Deus quer para nós e viver a partir disso, né? E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco essa noite. E aí a gente tem que se perguntar o tempo todo, né? Como é que tem sido a nossa vida com o Senhor, né? Será que nós temos vivido de maneira santa todo dia da nossa vida? Eu costumo dizer para as meninas lá da igreja, é bom a gente sempre perguntar para o marido, porque marido e filho está sempre muito perto de nós, né? Então, eles são capazes de ver exatamente quem nós somos, né? Eles são capazes de ver se nós temos crescido no Evangelho ou não. Então, se você tiver coragem, você pergunta, qualquer hora dessa, como é que ele tem visto, né, o teu amadurecimento na fé, o teu crescimento na fé, né? João Calvino ele costuma dizer que os cristãos, eles são, citando Hebreus, né, não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam para a vida eterna, né? Calvino costumava dizer, citando isso, que a vida cristã é como uma escada. Nem todos vão subir 10 degraus. Às vezes vai subir 1, mas ele nunca vai retroceder. O cristão ele vai sempre avançar. Uns avançam mais rápido, outros avançam mais devagar, mas todos nós avançamos na vida cristã. Então, o meu convite para nós hoje é averiguarmos como é que tem sido o nosso progresso nessa caminhada, nessa jornada rumo à cidade celestial. Como é que nós... Porque vocês sabem, né, que a gente não está aqui para sempre, né? Isso aqui é um pontinho da eternidade, né? Nós é que estamos presos na eternidade. Nós temos um Deus que ele é eterno, nunca teve começo, nunca terá fim, e não está preso à eternidade no tempo. Nós é que estamos, né? Então a gente precisa se lembrar que o tempo que a gente tem aqui nessa terra é muito pequenininho, muito pequenininho. Pense que mulheres da minha idade, eu tenho 50 anos, nem me apresentei, né? Daqui a pouco eu me apresento. Mulheres da minha idade têm talvez mais 30 anos, em havendo vigor, talvez 40. O que são 40 anos? Passam assim. E muitas vezes a gente vive nesse mundo assim, ó, agarrado a ele, como se a nossa vida fosse só aqui. Como se tudo que a gente tem estivesse aqui, como se o nosso tesouro estivesse aqui. A gente tira os olhos da eternidade com muita facilidade. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter os nossos olhos nos céus, né? Então, você pode me perguntar, ok, estamos falando aí sobre santificação, né, sobre santidade, porque sem essa santidade nós não podemos ver o Senhor, né? Então, você pode me perguntar o que é santidade, né? A santidade é aquilo que fornece evidências da nossa salvação. Tem um autor que ele diz, jamais diga que é salvo enquanto não for santo. Jamais diga que é salvo se você não tem
transtornado e transformado a tua vida à luz do Evangelho, né? E veja, nós não estamos falando de santificação para a salvação, não é isso. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus derramada em nós através do sacrifício de Cristo Jesus, né? Nós temos uma justiça que não é nossa, a nossa justiça é imputada. Ele é justo. Ele é justo. E ele pagou os nossos pecados. Isso significa que a nossa justiça é imputada. Meu marido é pastor, e na época que ele fez seminário, diz que teve um professor que chegou em sala de aula um dia, e meio que querendo chocar os alunos, né, chamar a atenção deles para o começo da aula, disse assim: você sabia que Deus não perdoa pecados? Deus não perdoa pecados, Deus pune. E pune no inferno eternamente. E eles ficaram assim. E aí ele falou assim: isso é verdade? Porque Deus ele não admite pecado. Os nossos já foram pagos. Cristo sofreu a morte eterna. Por isso aqueles momentos foram tão agonizantes. Ele não estava sentindo só dor física. Ele estava levando todos os pecados de todo o seu povo, espalhado pela face da terra em todas as eras. Ele estava recebendo ali a ira santa de Deus sobre ele. Isso é justiça imputada. Então, nós não somos justos pelos nossos próprios feitos, somos justos pelos feitos de Cristo e precisamos da santificação que vem dele. Bom, então, resumindo, nós somos dependentes, né? Nós precisamos da graça dele sobre nós o tempo todo. E tem um objetivo muito claro para isso. A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o motivo de nós vivermos a prática de boas obras. E deixa eu perguntar para você, o que é viver na prática de boas obras? A gente tem uma ideia muito espírita de boas obras. A gente acha que boas obras é levar sopa para mendigo à noite. Pode ser também. Mas a Bíblia está falando especificamente da nossa vida cristã, da nossa caminhada na fé. Então, boas obras é quando você luta contra o pecado, boas obras é quando você, filha, é obediente aos seus pais, quando você, esposa, é submissa ao seu marido, quando um marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é boa obra. Boa obra é a tua leitura bíblica, é a tua oração, né, é o teu culto a Deus. Isso tudo é boa obra. Então, a palavra de Deus diz que a nossa luz vai brilhar diante dos homens, eles vão ver a nossa vida. Eles vão ver como nós vivemos e eles vão glorificar a Deus. Olha aí, nós estaremos sendo usadas como caminho para a conversão dessas pessoas. Por quê? Porque nós fomos eleitas, nós fomos salvas para a santidade. Você sabia disso, que nós somos eleitas para a santidade? É isso que 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai nos dizer. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós estamos aqui como embaixatrizes do Deus a quem nós amamos e servimos. E por isso nós devemos viver de modo santo. E esse viver santo precisa impactar a vida das pessoas. E vai fazer isso de forma poderosa. Poderosa. Talvez você seja a única pessoa cristã que teu vizinho conheça. E talvez a vida da sua família vai ser a única vida decente que ele vai conhecer, e talvez ele seja levado a perguntar: por que vocês vivem assim? Né? Pedir a razão da vossa fé, né? Como a palavra de Deus fala. Então, será que as pessoas que estão ao nosso redor têm visto isso? Têm visto Cristo em nós? Né? Será que quem conhece a gente de perto tem podido ver as transformações, né? Como passa ali, né? A lagarta até virar borboleta? Será que as pessoas têm podido ver isso? Eu conheço gente que fala para mim: eu conhecia fulano, mas hoje parece que é outra pessoa.
Eu desconheço. Eu conversava com uma família da igreja que a moça, a filha, se converteu. E os pais não. E os pais diziam assim, o que vocês fizeram com a minha filha? Ela é outra. Essa menina virou a cabeça. E eu estou, graças a Deus. Né? É outra pessoa. É isso que o Evangelho precisa fazer em nós. Né? Então, a gente precisa desenvolver os frutos do Espírito dentro da nossa própria casa. Né? Isso vai se refletir na maneira como a gente fala com o nosso marido, na maneira como a gente cria e educa os nossos filhos, na maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, na maneira como a gente se veste, em tantas outras coisas. Algumas delas a gente vai falar aqui. A maneira como a gente usa a nossa língua, como a gente fala. Né? A gente vai falar um pouquinho disso no decorrer do acampamento. Né? E aí a gente pode se perguntar, poxa, será que eu posso ter certeza que eu estou sendo uma crente fiel? Como é que eu posso ter essa certeza? Será que é só sentir no meu coração que eu estou agradando a Deus? Ou será que eu tenho instrumentos muito práticos para me mostrar se eu estou sendo ou não uma crente fiel? Né? Será que você pensa que amar a Deus é algo muito emocional? É algo que só mexe com o teu coração? Né? Então você vai domingo à igreja, você canta, você é tocada pela pregação, você é tocada pelos louvores, mas você sai dali e a sua vida não arreda 1 milímetro. E a sua vida não muda em nada. E você continua sendo a mesma pessoa dia após dia. E se eu dissesse para você que existe sim uma maneira de medir o seu amor por Deus? Sabia que existe? Uma maneira de saber se você realmente ama a Deus. O amor, sabe por quê? O amor bíblico, ele é um amor prático. E ele é um amor ativo. Eu vou mostrar isso para vocês nas Escrituras. Muitas vezes a gente vive isso dentro do casamento. Né? A gente se casa, eu brinco que quando a gente vai a um casamento, meu marido é pastor há mais de 25 anos, então ele já fez vários casamentos, e toda vez que eu vejo aquele casalzinho ali de noivos, né, se olhando apaixonadamente, ela linda, ele lindo, e eu vejo assim os olhares, né, de amor entre eles, eu penso, eles não sabem de nada, né? Eles não sabem o tamanho das lutas que eles vão passar. Eu fico assim olhando, chega a dar uma dosinha. Chega a dar uma dosinha, porque muitas vezes a gente não ensina para os nossos jovens o que é casamento. Né? A gente deixa Hollywood ensinar para eles o que é casamento. E o casamento em Hollywood é como? Não é até que a morte os separe. É até que o bonitão, mais bonitão apareça. Ou então até a primeira inconveniência que o meu marido faça a mim. Né? E a gente não tem ensinado isso aos nossos jovens. Um amor sacrificial, né? Um amor que não arde em ciúme, que não se ufana, que não se ensoberbece, né? que aguenta tudo. Né? A gente não tem ensinado esse amor, porque o nosso conceito de amor é um conceito distorcido. Então, muitas vezes, assim como essa jovem noiva casa achando que sabe tudo sobre amor, né? E ela vai descobrir alguns anos depois o quanto custa esse amor. Será que da mesma maneira a gente tem vivido o nosso relacionamento com Deus assim? Né? Como se nós fôssemos uma menina de 16 anos apaixonada por Jesus, né? E vivesse assim? Acontece que a palavra de Deus, ela tem palavras muito diretas para nós. E ela relaciona, e é isso que eu quero mostrar para vocês, ela relaciona amor à obediência à palavra, de forma inegociável. O amor a Deus e a obediência à sua palavra andam inegociavelmente juntos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a palavra de Deus está dizendo que só pode dizer que ama a Deus aquele que tem, ou seja, que conhece, e os guarda. Né? Os guarda para quê?
para praticar. Né? Então, quando a palavra de Deus está na nossa mente, está no nosso coração e está nas nossas mãos, está naquilo que a gente faz. Né? O contrário disso é viver de acordo com seus próprios pensamentos, que são, por natureza, opostos à lei de Deus, porque nós já nascemos em pecado. Né? E mesmo quando somos resgatados por Cristo, ainda resta em nós uma natureza, né, que provoca essa luta. Né? Por isso que Paulo fala lá em Romanos 7, desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Guerra, é luta. Né? Então, a gente precisa viver essa luta. Se a gente não está vivendo essa luta, tem alguma coisa muito errada com a gente. Talvez a gente já tenha sido capturado pelo exército inimigo e nem saiba. Né? Por quê? Porque a nossa natureza ainda não foi restaurada. Vai ser no último dia. Né? E tem dias que eu olho em volta, né? Eu olho para mim, eu olho o jeito que o mundo está, e eu falo para os meus filhos, chora, mas não chora muito o dia que eu morrer. Porque eu vou estar feliz, porque eu vou estar bem, porque aqui está muito difícil. O mundo está muito mal. Né? E você vê pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado. Isso na gente mesmo, muitas vezes. Pecados contra os quais a gente luta e não tem tido vitória. Né? Então, isso faz a gente ansiar, faz o crente ansiar por aquele dia, né, onde a gente vai ser liberto. Por isso que quando a gente está diante de um caixão de um crente, a maior alegria não é só que se era um crente que estava doente parou de sofrer, mas é porque ele nunca mais vai pecar. Né? Ele nunca mais vai ser vendido à escravidão do pecado novamente. Ele nunca mais vai provar o amargor do pecado. Né? E isso é uma coisa muito importante. Né? Tem um puritano que ele dizia, Cristo nunca será doce para nós, enquanto o pecado não for amargo. Então, a gente precisa entender a gravidade do pecado, a seriedade do pecado, tão grave, que Deus precisou se fazer como a sua própria criatura. Uma humilhação dessa. Precisou viver aqui no nosso meio. Vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginam o que é Deus se tornar homem? Né? Emanuel, Deus entre nós. E sentir fome? Um Deus que não tinha limitação nenhuma, sentir fome, sentir sede. E ainda sem controlar todo o universo. Que coisa incrível, né? Por quê? Porque o pecado é algo que não há, com o qual não há reconciliação entre o pecado e Deus. Por isso, um preço alto precisou ser pago. E aí você pode perguntar para mim, o que é pecado, então? Vamos lá, vamos definir. O que é pecado? 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Que lei, gente? A lei de Deus. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus. E aí nós vamos ver que a palavra de Deus, né, se você for lá, por exemplo, para Êxodo 20, se você for ver os 10 mandamentos, ali é um pequeno resumo de toda a Escritura. Né? Vocês, como boas presbiterianas, eu sei que tem muitas presbiterianas aqui, devem conhecer o Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, um dos nossos documentos de fé. Se você for pegar o Catecismo Maior de Westminster e for pegar as perguntas sobre os 10 mandamentos, é chocante. A gente vai ver um pouquinho, porque a gente vai falar sobre a língua, eu vou falar sobre o 9º mandamento um pouquinho, vocês vão, quem não conhece vai ter um gostinho disso. Porque quando você olha os 10 mandamentos, você meio... Vê se não é assim com você, como era comigo antes de conhecer isso a fundo. Você meio que pula alguns. Né? Porque parece simples. Né? Não terás outros deuses diante de mim? Não tem, sou crente. Né? Não farás para ti imagem de escultura? Não faço. Né? Não tomarás o nome de Deus em vão? Aí já é mais complicadinho, algumas erram e tal. 4º mandamento, guarda o dia de sábado. Ok, domingo eu estou na igreja, beleza. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, já não sou casada mais, pode pular para o outro. Né? Então, a gente simplifica. A gente simplifica demais. Mas quando a gente vai estudar o que cada mandamento desse quer dizer e a que ele se refere, aí a gente cai do cavalo bonitinho.
Vai abrindo, vai abrindo. Se você nunca estudou os 10 mandamentos pelo Catecismo Maior de Westminster, faça esse desafio. Se você não quiser comprar, tem vários na internet. Só ler. Eu sei que quando a gente terminou, a gente passou um ano estudando isso na igreja. Quando a gente terminou, a sensação que eu tinha era assim, não tem solução para mim. E essa é a ideia. A ideia é a seguinte, nós somos levados a dar de cara com a lei. Quando a gente dá de cara com a lei, que é tudo isso aqui, resumido nos 10 mandamentos, quando a gente dá de cara com a lei, a gente diz, não consigo, vou morrer. E aí, essa lei nos aponta Cristo. E Ele cumpre a lei por nós. E agora, então, nós voltamos para a lei para viver por meio dela. Porque Cristo cumpriu perfeitamente. Só por isso é que a gente tem condições, né, de abraçar a lei de Deus, né, de viver por meio dela e de lutar por ela. Você quer ver um exemplo disso? Toda vez que você vir na Bíblia as suas prescrições, as suas leis, os seus mandamentos, os seus conselhos, os seus decretos, tudo isso está falando da mesma coisa. Está falando da vontade de Deus revelada aqui. Em toda a ordem expressa aqui. Nos 10 mandamentos, em toda a expansão desses mandamentos. Quer ver? Abre comigo aí Salmo 119. O Salmo 119 ele vai falar o tempo todo disso, sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, o tempo todo. Mas especificamente dos versos de 1 a 16, ele vai deixar isso bem claro para nós. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Palavra de Deus. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. A palavra de Deus. E o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade, nem andam, mas andam nos seus caminhos. Tudo que está aqui na palavra de Deus. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus pés, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar com todos os teus mandamentos novamente. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos, a palavra de Deus. Cumprirei todos os teus decretos, a palavra de Deus. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Está falando da palavra de Deus de novo. Mas me regozijo no caminho dos teus testemunhos, palavra de Deus, do que de todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, palavra de Deus, e as tuas veredas, palavra de Deus, terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, palavra de Deus. Não me esquecerei da tua palavra. Se você puder ler o Salmo 119 todinho, em cada versículo, vai ter uma palavra representando a palavra de Deus. Decreto, lei, testemunho, conselhos. O que isso mostra para a gente? Que a gente precisa analisar tudo o que a gente faz na nossa vida por esse prisma aqui. Essa é a nossa regra de fé e prática. É a regra, é aquilo que deve ser seguido de nossa fé, daquilo que nós cremos, e da nossa prática, daquilo que nós fazemos. Porque nós precisamos casar a nossa profissão de fé com as nossas atitudes, porque senão a nossa fé não tem valor nenhum diante de Deus. Nós precisamos casar a nossa profissão de fé com a nossa prática. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está vendo? É uma condicional. Não adianta dizer que ama a Deus e viver do seu próprio jeito. Não adianta dizer que ama a Deus e levar o seu casamento do jeito que você quer. Não adianta dizer que ama a Deus e criar os seus filhos do jeito que você acha. Nós precisamos seguir a lei de Deus. João 23, está sem um capítulo aqui. Se alguém amanhã eu dou para vocês. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. João 15, verso 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você já foi chamada de radical alguma vez? Alguém já falou para você, nossa, mas essa tua religião, hein? Tu é radical demais, menina, no jeito que tu pensa. Você pensa diferente de todo mundo, já reparou? Já. Porque se a gente não pensa diferente daquilo que o mundo pensa, tem alguma coisa muito errada com a gente. Porque o mundo está caminhando para uma porta que é larga. E nós estamos caminhando para uma porta que é estreita. Porque essa porta estreita tem a sabedoria de Deus. Que é o que para os homens? Loucura. É loucura. É loucura você dizer que casar cedo é maravilhoso. É loucura para esse mundo. É loucura você dizer que ter filhos é bom. É loucura. Filhos? Para que ter filho? Botar filho nesse mundo mau? Que loucura. É loucura você dizer que fidelidade no casamento é bom. Que isso? 25 anos com o mesmo marido? Que coisa mais sem graça, né? É loucura você recusar um emprego onde você ganharia mais, mas que vai te fazer profanar o nome do Senhor, porque você vai ter que roubar, porque você vai ter que mentir, porque você vai ter que se associar com pessoas que você não pode. É loucura. É loucura. O evangelho é loucura. É loucura você perdoar quem te maltratou. É loucura. O certo é você maltratar, né? Então, não tem jeito da gente viver nesse mundo de forma confortável com o mundo, porque a gente está nadando contra a maré. É loucura falar que você vai casar virgem. Eu lembro que eu fui comprar camisolas para minha filha, quando ela foi se casar, fomos nós duas, mais as cunhadas, então aquela mulherada toda naquele evento de família. E aí ela entrou para provar uma camisola linda, e a vendedora falou assim, aí a minha filha pediu, eu queria uma branca. E ela disse, tem branca, sim, mas também tem vermelha, tem preta, tem roxa, porque tu sabe que hoje em dia essas coisas não querem dizer mais nada, né? Porque ninguém mais casa virgem. Eu sou virgem. Ela ficou chocada. Eu falei, gente, dá licença, em que mundo que a gente está? Ela ficou chocada. Ela se sentiu ofendida. Porque uma moça ia se casar virgem. É isso. Viver o evangelho é loucura. É loucura para esse mundo. 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E essa é a maior loucura. Essa é a maior loucura. Os mandamentos dele não são penosos para nós. Por quê? Justamente porque ele nos transformou. Porque aquilo que era prazeroso para nós, hoje não é mais, hoje não tem mais graça. O nosso prazer está em outras coisas. Né? O nosso prazer está em sentar e ouvir uma pregação. Quem aguenta sentar e ouvir uma pessoa falar sozinha 1 hora seguida? Quem gosta disso? Ninguém gosta. O povo quer agitação, quer entretenimento. Então, é loucura. Para o mundo, é loucura. Mas eu queria dar alguns exemplos práticos da lei de Deus e como é que nós podemos praticar essa lei. E a Bíblia, o tempo todo, ela é muito prática. Ela não vai ter uma resposta específica para qualquer questão que você tenha, mas ela tem princípios que respondem a todas as questões. Por isso, nós não precisamos buscar fora da palavra ninguém para nos ajudar. Ninguém. Porque o que nós precisamos para a nossa vida prática está aqui. Está tudo aqui. Abre comigo lá em Efésios 4, de 15 a 32. Aí a gente vai ter um exemplo maravilhoso, né, do que é esse crescer com Deus, do que é essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, o que é essa mudança, essa transformação. Efésios 4, a partir do verso 15. O texto vai mostrar exatamente esse
arrancar, se despir do pecado para se vestir de Cristo. E é tão interessante que a palavra de Deus o tempo todo, ela nos dá uma ordem para nós não fazermos alguma coisa, mas ela é uma ordem negativa, mas ela dá também uma ordem positiva. Não faça isso, mas faça aquilo. Não faça assim, mas faça assado. Né? Isso é um bom exemplo para nós, enquanto estamos ensinando, por exemplo, os nossos filhos. Né? O texto diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o texto ainda explica, ainda dá uma motivação para isso. Irai-vos e não pequeis. Vocês sabem qual é a diferença de irar e irar e não se pecar, e não pecar? Isso acontece quando nós buscamos em nós mesmos o objetivo da nossa ira. Irai-vos e não pequeis. A nossa ira pode ser uma ira santa, uma ira justa, quando ela não está voltada para nós mesmos. Quando a nossa ira é porque vilipendiaram o nome de Deus. Mas quando é contra a gente mesmo, essa ira não é santa. Aí a palavra de Deus fala o quê? Que a ele pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Né? Aí o texto continua: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, quando nós nos iramos de forma pecaminosa, nós estamos dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Faz o quê, então? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente vai estudar sobre isso, de forma bem prática. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Receita de casamento salvo. Copia, prega na geladeira e lê todo dia. Está aqui. Não se irar, só sair da boca palavras que sejam necessárias e que sirvam para edificação. Metade dos problemas do casamento estão resolvidos. Se a gente aprendesse só isso, metade já estava resolvido. Né? Sem cólera, sem amargura, sem ira, sem gritaria. Perdoando. E aí o motivo é porque vocês foram perdoados. Então vocês devem perdoar e viver em paz, porque vocês também foram perdoados. Então, a palavra de Deus, ela é muito prática. Ela nos ensina a usar a nossa língua corretamente. Ela nos ensina a respeitar as autoridades. Ela nos ensina a não defraudar os nossos irmãos. A palavra de Deus ensina como nós devemos nos vestir de forma modesta e decente. Como é que nós devemos guardar o dia do Senhor. Como é que nós devemos usar a nossa língua em favor da verdade. Né? Como é que nós devemos sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. Como é que nós devemos não nos colocar em julgo desigual. Por isso que aquele livro, Quando Pecadores Dizem Sim, vocês conhecem esse livro? Ele é maravilhoso, porque ele resume o casamento. Vou resumir o livro em uma frase. Quer um casamento firme no Senhor, forte? Seja crente. Ponto. Acabou o livro, não precisa comprar. Estou brincando, compra o livro e lê. Mas ele passa o livro inteiro argumentando que um bom casamento se refere a seja crente. É sobre você, não é sobre ele. É sobre mim. Eu é que preciso cuidar das virtudes de Cristo em mim, de abandonar o pecado em mim. Né? Não nele. Também João. João capítulo 8, verso 47, diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Né? Então, será que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem ouvido e praticado a palavra de Deus o tempo todo? Né? Será que nós temos levado, né, essa santificação a sério?
Ou será que nós temos, talvez, nos enganado a nós mesmas? Às vezes, gente, a gente pode estar vivendo uma vida paralela, sabia? Uma vida cristã, achando que nós somos salvas e que nós somos filhas de Deus, mas fazendo tudo ao contrário do que a Bíblia está falando. E a gente está se enganando. A gente pode estar vivendo ali, ó, pertinho do Evangelho, mas sabe quando duas linhas paralelas nunca vão se cruzar? Estão ali, ó, lado a lado. Muito parecida, com os mesmos hábitos, né, com um linguajar parecido, com roupas parecidas, mas vivendo de maneira totalmente distinta ao que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, nós precisamos aprender com aquele texto lá de Mateus, eu vou pedir para vocês abrirem, capítulo 7, a partir do versículo 21. E esse texto é um alerta para todos nós, para nós enquadrarmos a nossa vida naquilo que a palavra de Deus fala. Mateus 7, de 21 a 27. É engraçado, eu falo muito para mães, né? Para mães e para esposas. E às vezes eu falo algumas coisas para as mães, elas falam assim para mim: então, eu sei que isso está na palavra de Deus, mas assim, é porque a palavra de Deus, né? Porque é outro tempo. Aí eu falo, então a gente nem continua a conversa, né? Porque se a Bíblia não é a nossa bússola, se a Bíblia não é a palavra saída dos lábios do próprio Deus para você, então você pode usar aquilo que você quer, descartar aquilo que você não quer, né? Usar aquilo que lhe é conveniente, descartar aquilo que não é, né? Então, não tem como conversar com alguém que não tenha a Bíblia como eterna, inerrante, infalível. Uma palavra do Deus dos deuses para todos os tempos, para todas as eras, para todos os povos, em todas as épocas, né? É o mesmo Deus, né? Então não tem como. Aí você vai lá para Mateus 7, 21 a 27, o texto diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde está determinada essa vontade? Na Bíblia. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha aí, olha os crentes aí. Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Porque o que faz Deus reconhecer um filho dele não são os atos exteriores apenas, como esses aqui que eles disseram que tinham. Aí ele continua, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E esse praticar a iniquidade aqui é muito interessante, porque no original ele significa, iniquidade significa não se conformar à lei de Deus. Porque quando você fala assim, né, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, nunca serei eu, né? Eu não sou um homem iníquo, né, mal, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, pago meus impostos em dia, né? Iniquidade, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia com o dicionário do lado, porque às vezes a gente perde a ideia porque a gente não entendeu uma palavra. Praticar a iniquidade é não viver de acordo com a palavra de Deus. É ouvir a voz de Deus através da sua palavra e dizer, isso aqui não. Isso aqui para mim não. Né? E aí ele continua, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, veja, todos os dois ouviram. Estava todo mundo ali na igreja. Todo mundo ouviu. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que interessante, está falando ali de dois cidadãos. As mesmas coisas sobrevieram sobre os dois. Chuva, vento, com ímpeto, sobre uma casa e sobre a outra. Porque é isso que acontece. Vem provação para todo mundo.
Só que uma casa ficou firme e a outra não. Uma casa estava sobre a rocha e a outra estava sobre a areia. E aí é interessante que as tempestades não eram frequentes na Palestina, o que fazia com que a casa do sábio e do tolo ficassem parecidas por muito tempo. Interessante, né? Um comentarista explica isso sobre esse texto. Durante muito tempo essas duas casas estavam ali, parecidinhas. Só quando, de repente, vinha aquela tormenta, destruía a casa sem fundamento. E alguns comentaristas dizem que esse texto, quando fala sendo grande a sua ruína, é uma referência direta ao juízo final. A quando tudo que nós fizermos, né, vai passar pelo fogo, né, e vai ter madeira, palha e feno, mas também vai ter prata e ouro. Né? Então, a nossa certeza é que nós precisamos viver para o nosso Deus, de acordo como Ele diz. Sócrates dizia isso, né? Se alguém diz que ama a um Deus, também deve adorar e viver como esse Deus manda. Sócrates, que não era um crente. Né? Então ele dizia, não é sensato você dizer que tem um Deus, você não vive como Ele quer, nem adora Ele como Ele quer, você adora Ele do jeito que você quer, e você vive a sua vida do jeito que você quer? Isso não é justo. Né? Se Ele é o Deus e você é a criatura, então você deve viver como ela quer. Essa é a mensagem para nós hoje. Que nós vivamos como o nosso Deus quer. Não como a TV manda, não como os filmes ensinam, não como a ideologia de gênero quer, não como as escolas estão ensinando, não o que a ciência diz no que contradiz a palavra. Naquilo que a palavra de Deus fala, nós nos calamos e nós aceitamos essa palavra como santa, justa e verdadeira. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, né? Eu lembro muito de Romanos, capítulo 12, verso 2, né? Que nós precisamos ser transformadas através do quê? Da renovação da nossa mente. Desconfia de você, minha irmã. Desconfia dos teus pensamentos. Traga cada um deles cativo à palavra. Compara todas as ideologias que você tem com a palavra. E se houver choque, abra mão da sua ideia e fique com a palavra de Deus. Que essa palavra nos transforme todo dia. Isso vai ser um caminhar até o fim da nossa vida. Uma vez eu estava dando uma palestra sobre submissão ao marido numa igreja, e minha sogra estava sentadinha ali. Aí, quando terminou a palestra, ela me fez a pergunta mais difícil da minha vida. Bem baixinho, só para mim, graças a Deus. Ela chegou para mim e falou, posso fazer uma pergunta? Você vive mesmo tudo isso que você fala? Eu falei, então, amada, eu estou tentando. Eu estou lutando. Então, muitas coisas na nossa vida, a gente vai lutar até o fim. Mas essa é a grande diferença. Pecar ou viver no pecado? Será que nós temos vivido no pecado? Ou será que nós temos pecado eventualmente, corrido para o Senhor, pedido auxílio, mudado a direção? Né? Será que nós temos lutado ou será que nós somos entregues? Né? Essa é a grande diferença entre viver no pecado e pecar. O pecado, quando nós pecamos, aquilo incomoda o nosso coração. Né? Aquilo nos faz nos achegar ao Senhor, pedindo perdão e mudando o rumo. Né? Isso é conversão, né? É mudança radical de rumo. É você estar indo numa direção e você voltar e ir para outra. Então, que o Senhor nos ajude, né, a nos transformar todos os dias. Temos ainda alguns anos para isso. Né? Eu sei que até o dia da minha morte eu vou lutar ainda. Né? E eu espero estar cada vez mais perto daquilo que a palavra de Deus me ensina. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua santa palavra. Ela é nosso alimento, ela é a nossa vida, ela é nosso guia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos viver sem ela. Como diria um certo autor, Senhor, tira-nos a nossa vida, tira-nos tudo, mas não nos tira a tua palavra, porque nós só podemos viver por meio dela.
Sem ela, nós não conhecemos ao Senhor. Sem ela, nós teremos apenas uma ideia de Deus. Nós teremos um ídolo, na verdade, segundo as nossas próprias concepções. Mas é a tua palavra que nos revela exatamente quem o Senhor é. Então, nos ajuda a nos aproximarmos dela com fome, com sede. Nos ajuda a entender que precisamos vivê-la. Que é só aquele que tem os mandamentos e os guarda, não apenas ouve. Nos ajuda a ser, como o Tiago fala, operosos praticantes da tua palavra, ó Deus. Que não sejamos apenas ouvintes, acumulando juízo sobre as nossas cabeças. Mas que sejamos aquelas que amam ouvir a tua palavra e amam, mesmo que doa, mortificar a sua carne e viver, ó Deus, em santidade na tua presença. Nos abençoa nesses dias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.